Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Para que servirá a reforma política aprovada pelo Congresso em 2017, ano pré-eleitoral? Todos esses meses de discussão podem servir unicamente para retirar do nosso bolso uma quantia bilionária para financiar as eleições e para rasgar o direito do eleitor, o direito de ter uma auditagem na eleição, em uma eleição com suspeita de fraude. Querem tirar o nosso direito do voto impresso. O TSE está em plena e franca campanha para derrubar o voto impresso, que começaria a valer já nas eleições de 2018. Uma eleição que todos nós sabemos será extremamente judicializada. Uma eleição que vem depois da eleição de 2014, que foi cheia de suspeitas de fraudes. Foi justamente depois das suspeitas de fraudes em torno da contagem dos votos, a época em que Dilma foi eleita, teoricamente foi eleita, sabe-se lá se foi eleita, que houve essa mudança na lei em 2015. E vejam, minha gente, as suspeitas de fraudes nas eleições foram muito além da lenda urbana, da conversa de WhatsApp, da fofoca aqui e acolá. Teve inclusive ação questionando isso. Houve muitas e muitas suspeitas de fraudes feitas no ambiente da empresa responsável pelo software das urnas. E fraudes em eleições, não só para a presidência da República, mas também para governadores. E depois de tudo isso, vem uma tentativa do TSE de matar no ninho o nosso direito. O direito do eleitor de ter uma verificação dos votos. Por quê? A alegação é que é muito caro. É caro? Num país que se arruma dinheiro para tudo, até mesmo para financiar um bobajol sem fim de candidatos que despejam mentiras o tempo todo em época de campanha eleitoral, onde se arruma dinheiro para pagar auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio sei lá mais o que, para deputado, para senador, para juiz, para desembargador, para promotor. É caro num país onde 200 bilhões de reais escoam pelo ralo da corrupção todo ano. Aí é caro pagar o voto impresso, imprimir papelzinho lá, né? Que garante o seu direito de dizer, opa, peraí, tem um problema, vamos fazer uma contagem de novo aí? Tem um problema. Essa cidade toda aqui ia eleger um outro candidato, mas de repente foi ali o azarão que apareceu. Será que isso é de verdade ou é de mentirinha? Será que teve uma inversão nos votos? Vamos em frente, minha gente, vamos lá. Bom, o TSE diz que não pode imprimir o recibo porque vai, de fato, pesar no bolso do cidadão brasileiro, né? É caro não ter o direito de escolha respeitado. Caríssimo, TSE. É caro convivermos com a possibilidade de fraude. O grande articulador do voto impresso é o ministro conhecido, presidente do TSE, Gilmar Mendes. Ele quer fim. Ele pediu para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que ele colocasse isso aí lá na pendenga da reforma política, numa discussão que acontece hoje. Rodrigo Maia, rapidinho, pediu para o Vicente Cândido, que por sua vez é o relator da reforma política e que é do PT. Vicente Cândido obedeceu como um vassalo, colocou lá no texto e agora, se a coisa for aprovada, o voto impresso só sairá em 2022, se eles não mudarem de ideia de novo. O PT é o maior entusiasta de deixar tudo como está. Em 2015, minha gente, o voto impresso que foi aprovado no Congresso foi vetado pela Dilma, mas o Congresso derrubou o veto. Repito para você, o TSE argumenta custos. Ele fala que 2,5 bilhões seria o valor para implantar o voto impresso no Brasil. Se esse é o custo para garantir o respeito ao voto do eleitor, se esse é o custo da democracia, ainda é pouco. Ainda é pouco. Bom, nenhum sistema é inviolável. O TSE diz que o problema é o custo e que o problema é que as pessoas estão suspeitando que o software, que a urna eletrônica pode ser violada, né? E eles dizem,
é inviolável. A urna eletrônica é inviolável. Mentira! Joyce, você está dizendo que é mentira, por quê? Meu Deus do céu, eu vou dizer por quê. Eu conversei com um cientista das antigas, formado no ITA, que foi o homem que desenvolveu o equipamento precursor da urna eletrônica no Brasil. Nome dele, Guide Manuel. Este homem que desenvolveu o sistema precursor da urna eletrônica no Brasil, repito, me disse: nenhum sistema, dona Joyce Hasselmann, é inviolável. É difícil fraudar um software desse tamanho? É difícil fraudar uma eleição? Claro que é difícil fraudar uma eleição. Claro que é difícil fraudar esse sistema. Mas também é difícil fraudar um sistema bancário. E vira e mexe, acontecem fraudes nos sistemas que, teoricamente, seriam, né, os mais fechados, os mais protegidos do mundo. Não são. As fraudes acontecem, e acontecem no mundo todo. Portanto, não é inviolável. Estão tentando passar por cima da vontade do eleitor, da garantia do eleitor de ter uma auditagem nas eleições. As fraudes acontecem. A hora agora, meu povo, é de reagir. Senão, haverá um retrocesso. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Gente, o autor dessa proposta do recibinho, né, do voto impresso, é o Jair Bolsonaro. Aliás, foi o único projeto que o Jair Bolsonaro conseguiu aprovar durante 20 e tantos anos, quase 30 anos lá em que ele é deputado federal. E aí você diz, por que ele não apresenta projeto? Não, gente, porque Jair Bolsonaro, né, não faz exatamente ali o tapinha nas costas com a colegagem na Câmara, e aí em troca eles não aprovam nenhum projeto. Como teve muita suspeita em torno das eleições, suspeita de fraude, os deputados acabaram se unindo e o Congresso aprovou esse projeto do Jair Bolsonaro. E hoje ele estava zangado com o assunto. Põe um trechinho aí no ar, Andrezão. Aos 45 do segundo tempo, atendendo uma solicitação do TSE via presidente da Câmara, o nosso relator do PT resolveu incluir num projeto de lei a revogação dos 2 artigos da lei de 2015 que trata do voto impresso. Essa vai ser a reforma política? A nossa possibilidade de auditar de fato um sistema eleitoral que é importantíssimo para o futuro do Brasil. Nenhum país adota esse tipo de votação. Eu não acredito na lisura do voto eletrônico e, com toda certeza, mais de 90% da população. Nós seremos escrachados. Haverá abstenção em grande quantidade, voto nulo, protesto, se nós aprovarmos o fim da possibilidade de auditar uma eleição. Bom, gente, o Onyx Lorenzoni também hoje estava pedindo, né, para os deputados se organizarem, né, e dizendo, minha gente, pelo amor de Deus, estão querendo passar por cima aí de uma conquista do povo brasileiro. Um trechinho aí do deputado Onyx Lorenzoni. Aqui na Câmara, hoje à tarde, vai ser votado o resto da reforma política. É muito importante que a gente esteja atento. Estamos articulando aqui com o Bolsonaro, o deputado Fraga, deputado Sóstenes, a preservação do voto impresso. Essa é uma conquista que fizemos em 2015 e nós precisamos manter no Brasil para que as eleições sejam limpas. E é isso que a gente quer, a vontade do eleitor garantida pelo voto impresso. Muito bem, minha gente, tá aí pra você. Bom, Felipe, vamos lá, né? Nossa posição é muito semelhante em relação a isso. Acho que de nós três, de qualquer um que queira lisura nas eleições. A gente viu que 2014 foi um tempo nebuloso. E eu fui atrás desse cientista que tem uma empresa, né, dessa área de desenvolvimento de software, que fez o precursor da urna eletrônica, e essa declaração deve ser, eu acho que, registrada em ata notarial e levada para o TSE. Não que o TSE não saiba, mas finge que não sabe. Você confia na Smartmatic, nas urnas eletrônicas, no nosso processo eleitoral? Quer dizer, estamos andando para trás.
Não, eu não confio nem nas urnas eletrônicas, nem no nosso processo eleitoral, nem no Tribunal Superior Eleitoral que absolveu a chapa Dilma Temer por excesso de provas, e não confio nem, digo mais, nesse cálculo aí de 2,5 bilhões de reais que os ministros do TSE, que são contra o voto impresso, dizem que ele custaria. Então acho que isso também precisa ser averiguado, mas ainda que seja 2,5 bilhões de reais, isso é menos do que a proposta inicial feita pelo Romero Jucá, lá daquele fundo público de financiamento de campanha, que era 3,5 bilhões de reais. E isso estava sendo debatido lá no Congresso. Então, quer dizer, tem um monte de dinheiro e ninguém acha nada demais lá na política que esse dinheiro vá para as campanhas mentirosas que são feitas na televisão, nas ruas, que sujam as ruas, inclusive, que todos nós acabamos assistindo de uma maneira ou de outra, mas para garantir que o público tenha uma certeza maior de que não está sendo fraudado no seu direito democrático de votar, isso não tem, né? Então o Gilmar Mendes está contra, e é bom esclarecer que o voto impresso é o seguinte: você chega lá na urna eletrônica, e aí você digita, sai lá o seu candidato e sai um recibo, e não é que você leva o recibo para casa, você confere se aquele recibo está com o nome do candidato que você realmente votou. Aí você dá um ok e deixa aquele recibo, aquele comprovante do seu voto, numa urna paralela à urna eletrônica. Então depois sai o resultado lá daquela sessão no final da noite, depois da apuração, e aí se as pessoas, se os partidos tiverem uma dúvida sobre aquela urna, acharem que ela está representando não aquilo que a população local votou, ela pode pedir a recontagem daquela urna paralela para ver se ela está de acordo com a urna eletrônica. Isso é a urna eletrônica, e o Gilmar Mendes está lá fazendo essa campanha, pediu para o Vicente Cândido, relator petista da reforma política, incluir o fim do voto impresso lá no texto, e a gente tem de ficar de olho mesmo. Acho que o Bolsonaro está certo aí de denunciar essa manobra do ministro Gilmar Mendes junto com os petistas para barrar isso, que é bom para a democracia brasileira, porque inclusive a democracia em vários outros países de primeiro mundo, inclusive, ela é feita com cédula, com papel, e aqui é essa urna eletrônica fechada lá na salinha do TSE com aqueles ministros que a gente já conhece. Então, olha, você sabe que o Felipe falou, né, do voto no papelzinho. O nosso modelo é muito semelhante ao da Venezuela, que não é exemplo para ninguém. Então, quando a gente tem a chance de evoluir um pouquinho, não é muito não, um pouquinho, acontece isso com essa alegação furada de que é muito caro, e com a alegação de que as urnas são invioláveis, e não são. Eu estou resgatando aqui um post que eu coloquei no Yahoo em 2015. Primeiro, a empresa que fez as nossas eleições é a venezuelana Smartmatic, né, ou Smartmatic. O que ela cobrou pelas eleições de 2014, 136 milhões de reais. Agora, qual o problema da Smartmatic da Venezuela? Esse problema já foi apontado por um general venezuelano chamado Carlos Julio Peñalosa, que foi comandante-geral do Exército da Venezuela e vive há muitos anos exilado em Miami, e ele fala que a Smartmatic, ele diz com todas as letras, frauda sim as urnas. Já houve até em 2015 um encontro em Washington, onde se discutiu no Clube Nacional de Imprensa, o National Press Club, o quanto a Smartmatic teria ou não se envolvido na manipulação ou não de urnas eletrônicas. De qualquer forma, só o fato da Smartmatic ser uma empresa venezuelana já a coloca sob toda a suspeição. E houve uma defasagem ali de 1 milhão de eleitores, parece. Nessa última eleição, a gente chegou até a comentar aqui no programa da Assembleia Nacional Constituinte lá da Venezuela, convocada pelo Maduro. Eles disseram lá um número, mas na verdade era outro, e a própria empresa Smartmatic acabou tendo de admitir o erro. Então, tudo é possível nessa área, e é bom que a população tenha um conforto maior de que está sendo computada da maneira correta. Eu acho muito engraçado, né? Essas articulações que são feitas em cima da hora. Você veja, gente, não se falou nesse assunto, né? O Gilmar Mendes até, né, a gente sabe que ele não é entusiasta da proposta, mas não se falou nesse assunto, e agora, como disse o Bolsonaro, nos 45, nem 45, nos 48 do segundo tempo,
É assim que eles liga para fazem. um, o outro liga para o outro. Então, Gilmarzão, alô, Rodrigo Maia, você pode fazer o favor, tal. Rodrigo Maia liga pro Vicente Cândido, Vicente Cândido, você pode colocar aí. Aí o Vicente Cândido vai lá, enfia no texto, e aí sai lá alguns parlamentares, como o Onyx, o Bolsonaro e o Sóstenes, enfim, batendo panela e dizendo, minha gente, pelo amor de Deus, estão fazendo um negócio aqui debaixo do nosso nariz e vão rasgar o seu direito, né? Então, você sabe que com esse especialista que eu conversei, Tonholi, eles me disseram o seguinte, não há só uma possibilidade de fraude, inclusive, mais de uma. Você pode fraudar no próprio disquete, durante a transmissão. Você pode fraudar, e claro, é muito mais difícil fraudar na própria urna, porque você teria que mexer em cada caixinha, mas ainda assim é possível. Por exemplo, nos maiores colégios eleitorais, onde tem mais eleitor, fazer a fraude em cada caixinha. Mas é mais fácil durante o sistema de transmissão, quando eles pegam o disquete fechado. Então, não há só uma forma, né? Há 2, 3, 4 formas. E não adianta vir o TSE dizer, não, isso não existe, porque, repito, nos bancos isso acontece. Nos bancos, eles conseguem invadir sistema de bolsa de valores. Os grandes hackers, né? A turma do mal que entende muito dessa coisa de tecnologia. Não sou eu mal sei mexer aqui no meu celular, aqui gravar meus vídeos. Agora tem gente que é craque, vive desse tipo de coisa. Então, não existe sistema inviolável. Ponto, né? Nós queremos o nosso direito de ter o recibo da eleição. E tem um outro argumento que é o seguinte, mas vai ter o voto de cabresto, porque daí o eleitor que não votar naquele candidato, né, em que prometeu o voto, o candidato pode querer ver o recibo e pode querer dar uma olhadinha e pode querer pressionar, gente, tudo conversa fiada. Transparência tem que fazer parte da democracia. Então, pressão nos parlamentares. E não pode, né? Porque é isso que eu expliquei. O voto fica lá, o recibo fica lá. O sujeito não sai com papel na urna para ser ameaçado pelo traficante na porta da zona eleitoral. Ninguém vê ele colocando o papel lá. E, evidentemente, os partidos têm que estar presentes nas zonas eleitorais para acompanhar a apuração. Isso acontece sempre. E há mais um motivo para a desconfiança da população, que é o seguinte: o pessoal do TSE, esses ministros do TSE que são responsáveis pela eleição, eles foram nomeados por políticos. Então, você tem os juízes ali da eleição foram nomeados por pessoas interessadas no resultado da eleição. Então, é óbvio que há um motivo grande para a desconfiança da população. A Dilma colocou lá no TSE Admar Gonzaga e Luciana Lócio, por exemplo, que eram 2 advogados da campanha dela de 2010. Então, como é que você vai confiar que essas pessoas são imparciais para analisar a eleição? É óbvio que tem de ter medidas para que se reduza a possibilidade de fraude. Não estou acusando ninguém de nada. Eu estou dizendo que há uma desconfiança absolutamente legitimada pelos fatos, absolutamente plausível e saudável da população, e é natural que se exija um certo controle maior. O Douglas lembra aqui pelo Twitter, perdi o Twitter dele, que no Amapá, no processo eleitoral, quando eu estava fechando as urnas, houve um blackout e eles ficaram 3 horas sem energia elétrica, que foi uma coisa muito sinistra. E aí não se fechava nunca e não terminava nunca, tal, e de repente veio o resultado da eleição, que não era bem o resultado que havia sido projetado. Vai, Tonholi. Bom, esse general venezuelano exilado em Miami e que denunciou a Smartmatic, né, que fez... Fala de novo. Smartmatic, né? Que fez a nossa eleição de 2014. Ele vai mais além. Você pode achar que é teoria da conspiração, mas isso consta aí dos estudos feitos lá em Washington, que você tem um plano Prócer que foi inventado pelo Fidel Castro, obviamente, quando era vivo, e passa pela UCI, que é a Universidade de Ciências Informáticas de Cuba, e que tem como missão fazer com que sistemas eleitorais eletrônicos possam ser fraudados à distância. São questões ainda em investigação, eu não estou declarando nada, mas eu estou levantando suspeição. Bom, minha gente, é o seguinte, também na reforma política tem outros pontos, né? Essa reforma política, repito, é uma piada.
Uma reforma política que não serviu para nada, só para tirar dinheiro do nosso bolso, e agora estão tentando tirar o nosso direito de ter o recibo da eleição. E também tem uma das causas que é a cláusula, um dos pontos que é a cláusula de desempenho, aquela cláusula mínima de barreira, né? A cláusula de barreira necessária para que os partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário, propaganda de rádio e TV. As exigências valem para as eleições do ano que vem, mas valem mais ou menos, assim, né? É só um sopro de exigência, porque de fato ela só vai passar a valer na integralidade em 2030. E até lá, eles já vão fazer mais umas 4 reformas políticas. Então, eu vou dizer para você, né? Não se anime muito com a tal cláusula de barreira. Outra mudança importante que o Senado aprovou foi o fim das coligações. Só que não. Também tem aquela coisa que não é bem assim. Eles vendem uma ideia, mas no final não é bem essa ideia. A partir de 2020, os partidos não poderão se unir para disputar vagas de vereadores, deputados estaduais, federais, aquela coisa toda, mas tem a possibilidade de fazer a tal das federações, que no final das contas é mais ou menos a mesma coisa. Eles só vão ter que jurar amor eterno e trabalhar junto pelos próximos 4 anos. Quem é que vai garantir que isso vai acontecer? Uma brincadeira de mau gosto, né? Discutiram, levaram um tempo danado, um dinheiro danado do povo brasileiro para fazer aí esse arremedo de reforma política. A gente vai para um rápido intervalo e volta já para discutir mais um assunto importante, as candidaturas avulsas, tema que está sendo discutido agora lá no STF.